Pessoal, essa semana nós vamos resolver o que está proposto na semana 2 do PET 4, que é a continuação daquilo que a gente começou semana passada, né? Que foi sequências numéricas, e semana passada a gente viu progressão aritmética, né? O que é uma progressão aritmética? Que é uma sequência onde de um número para o outro tem alguma coisa ali que está sendo somada ou diminuída, né? Constantemente. Na progressão geométrica, é bem parecido, é também uma sequência numérica, porém o que está acontecendo de um número para o outro é ou uma multiplicação ou uma divisão, ok? Antes da gente começar com a matéria do PET, eu coloquei aqui alguns slides de conteúdo para explicar para vocês melhor o que é a progressão geométrica, que tipo de contas vocês vão ter que fazer, para depois a gente ir lá para a matéria do PET, que como vocês sabem, o PET de matemática ele vem assim com um parágrafo de matéria super mal explicado e vai para os exercícios. Então eu estou tentando completar as partes que eu acho que estão sem explicação, sem sentido. Então, a matéria dessa semana está nas páginas 19 até a 22 do PDF e é sobre, como eu falei, progressão geométrica. Então, progressão geométrica, como eu disse, é uma sequência numérica onde entre um número e outro um valor está sendo multiplicado ou dividido. Esse valor que está sendo multiplicado ou dividido recebe o nome de razão, igual era na progressão aritmética, que também chamava razão, só que lá a razão era representada com a letra R, aqui a gente vai usar a letra Q. Exemplo, aqui a gente tem uma sequência numérica, ó, o que está acontecendo de um número para o outro? Do 1 para chegar no 4, multiplicou por 4, fez vezes 4. Do 4 para o 16, vezes 4. Do 16 para o 64, vezes 4. Então, o que está acontecendo de um número para o outro é uma multiplicação. Então, isso aqui é progressão geométrica. E a razão dessa progressão, né? Na progressão geométrica, como eu disse, a razão é pela letra Q, que a gente representa, é 4, que é o tanto que está multiplicando. Se for um valor que está sendo dividido, a gente vai escrever essa razão como uma divisão, 1 por esse valor. Por exemplo, aqui, ó, o que está acontecendo de um número para o outro? Do 4.000 para o 2.000, dividiu por 2. Do 2.000 para o 1.000, dividiu por 2. Do 1.000 para o 500, dividiu por 2 e assim por diante, né? Então, isso aqui é uma progressão geométrica, porque o que está acontecendo de um número para o outro é uma divisão, né? Se for multiplicação ou divisão, é progressão geométrica. A razão aqui, sempre que for uma divisão, a gente não coloca 2. 2 seria se estivesse multiplicando por 2. Quando está dividindo por 2, a gente coloca, a razão é meio, 1 sobre 2. Se fosse, por exemplo, dividindo por 4, a razão seria 1 quarto. Dividindo por 6, seria 1 sexto. Tá bom? Então, sempre que for multiplicando, a gente vai colocar a razão como um número inteiro, né? Multiplicando por 5, razão é 5. Multiplicando por 10, razão é 10. E quando estiver dividindo, a gente vai colocar a razão como 1 sobre aquele número que está dividindo. Aqui mais um exemplo, ó. Do 3 para o 6 multiplicou por 2, do 6 para o 12 multiplicou por 2, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24 e assim por diante. Então, a razão aqui é 2. Como está multiplicando, fica o 2 aqui inteirinho, né? Se fosse dividindo por 2, seria meio. Então, isso é uma progressão geométrica, sequência numérica, onde de um número para o outro alguma coisa está sendo multiplicada ou dividida. Essa coisa chama razão, é representada pela letra Q. Uma progressão geométrica, que também é chamada de PG, né, abreviação, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Crescente se os valores estão aumentando sucessivamente, né? Olha só, aqui começou no 4, a razão é 2. Então, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Os valores estão aumentando, então isso aqui é uma PG crescente. A PG ela pode ser decrescente quando os termos vão diminuindo, né? Por exemplo, aqui, ó, do 8 passar para 4 foi dividido por 2, tanto que a razão é 1 sobre 2. Então, do 4 para o 2, dividiu por 2, do 2 para o 1, dividiu por 2, do 1 para o meio, dividiu por 2. Então, isso aqui é uma PG decrescente, os valores estão diminuindo. E se o valor é constante, não está acontecendo nada entre um número e o outro, é o mesmo número, é porque o número que está sendo multiplicado aqui é 1. A razão é 1, ó. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2 e assim por diante.
Então, essa aqui recebe o nome de PG constante. A PG também pode ser oscilante. Oscilante é quando a nossa razão é negativa. Porque quando você pega um número e multiplica por um negativo, ele vai dar, por exemplo, aqui a gente começou por 1, né? O primeiro termo é 1, a razão é menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3 dá menos 27. Então, sempre que você multiplica por uma razão negativa, vai ficar acontecendo isso, de um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Por isso que ela é chamada de oscilante, que os valores variam de positivo para negativo. Então, esses são os tipos de PG que a gente pode ter. Como que a gente encontra a razão de uma PG? Nem sempre, só de a gente olhar para uma PG, a gente vai saber qual que é a razão dela. Tem algumas que são fáceis, né? Por exemplo, quando está multiplicando por 2, por 3, ou dividindo por 2, por 10, por esses valores mais inteiros, mais fáceis de ver, vai ser fácil. Mas e quando não for assim? Como que a gente faz para encontrar a razão de uma PG? Muito simples, você vai pegar qualquer valor dessa PG, qualquer termo, por exemplo, o terceiro termo, e vai dividir pelo termo que tiver antes. Então, você pegaria o terceiro e divide pelo segundo. O resultado dessa divisão é a sua razão. Por exemplo, aqui a gente tem uma PG, a razão dela é 2, ó, tá multiplicando, né? 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Vamos supor que a gente não sabe que a razão é 2. Como que a gente faz? Você pega qualquer termo e divide pelo anterior. Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2. Se eu pegasse o 16 e dividisse por 8, também daria 2. O 64 dividisse por 32 também daria 2. Então, é só você pegar qualquer termo e dividir pelo que está antes. Tem que ser o que está logo atrás, tá, gente? Não pode pegar, por exemplo, o 64 e dividir pelo 16. Teria que pegar o 64 e dividir pelo 32. Sempre qualquer um pelo de trás. Outro exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma PG, vamos fazer de conta que a gente não sabe a razão dela. A gente já viu que a razão dela é menos 3. Vamos supor que a gente não sabe. Como que eu encontro? Escolhe um termo e divide pelo anterior. Por exemplo, aqui eu dividi esse segundo aqui pelo primeiro. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Se você pegasse qualquer um, ó, 9 dividido por menos 3 também daria menos 3. Menos 27 dividido por 9 também daria menos 3. A razão ela é sempre a mesma, tá bom? Na PG. Bom, explicando isso, gente, eu achei interessante colocar essa introdução, porque são coisas que eu não vi no PET, né? Por exemplo, explicar o que é uma PG, o que é uma PG constante, crescente, oscilante. Então, achei melhor a gente começar por aí. E principalmente como encontrar a razão de uma PG. Bom, aí agora a gente entra no PET. Então, na semana 2, a proposta é que você aprenda a resolver problemas que envolvam a soma dos termos de uma progressão geométrica. Aí vem assim, como na semana anterior, vamos fazer uma pequena revisão. Revisão porque talvez vocês tenham visto esse conteúdo no primeiro ano do ensino médio. Se viram, melhor ainda, vai ser mais fácil de entender os exercícios. Se não viram, não tem problema, eu vou tentar explicar do mais detalhado possível. Então, ó, para isso, atenção na situação abaixo. Você já pensou no cuidado que temos que ter ao repassar uma notícia nas redes sociais? Suponha que ao receber uma notícia em uma rede social, você repassa essa notícia para 3 amigos na primeira hora. E cada um desses amigos a repassem para 3 novos amigos na hora seguinte. Se considerarmos que esse padrão seja mantido, na 10ª hora, quantas pessoas terão recebido essa notícia? Então, olha só, você recebeu uma notícia. Aí você repassa para 3 amigos. Cada amigo desse repassa para 3 amigos. E cada amigo que recebeu a mensagem repassa para mais 3 amigos e assim por diante. Então, olha, no começo, começou aqui com você. Na primeira hora, né, tendo passado 1 hora, vão ter 3 pessoas que receberam essa notícia por você. Na segunda hora já vai ter mais 9 pessoas. Na terceira hora vão ter 27 pessoas e assim por diante. Aí fala assim que esse modelo, né, de uma coisa ir se multiplicando dessa forma, forma uma PG, porque observa só. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E assim por diante. Tá vendo que é uma sequência de números em que entre um número e outro tá multiplicando por 3? Então, isso aqui é uma progressão geométrica, porque entre um valor e outro tá multiplicando alguma coisa.
Nessa PG temos o primeiro termo, que é o A1. Lembra que na PA cada termo recebia um nome, por exemplo. O A8 era o oitavo valor, o A10 era o 10º valor. Na PG é a mesma coisa. Então, o A1, que é o primeiro termo, vale 3, a razão, que é 3, e o número de termos é 10. Está falando que isso aconteceu por 10 horas, né? Porque a gente quer saber quantas pessoas terão recebido essa notícia 10 horas depois. Existe uma fórmula na PG para fazer esse tipo de conta, para calcular o A qualquer coisa. Por exemplo, o A5, o A10, que é o que a gente quer aqui. Que é essa fórmula aqui, ó. AN é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada a N menos 1. Então, o A10 vai ser o A1, que é 3, vezes a razão, que também é 3, elevado a N menos 1. Como no N aqui a gente colocou 10, aqui também fica 10 menos 1 dá 9. Resolve essa potência, depois multiplica por 3, vai dar 59.049. Então, 59.049 pessoas receberiam essa notícia até a 10ª hora. Então, espalha bem rápido, né? Bom, então, vem primeiro alguns exercícios para a gente usar essa fórmula que a gente acabou de ver do AN. Eu vou tentar só explicar como coloca os números na fórmula. Vou resolver a letra A com vocês e vou acelerar, não vou explicar as contas muito detalhadamente não, para o vídeo não ficar gigante, vocês, né, poderem assistir com mais facilidade. Então, determine o 10º termo da PG, aí tem aqui a PG, então vamos lá. Nessa PG, que a gente precisa? A gente tem que, para achar o 10º termo, a gente tem que calcular o A10, então a gente precisa daquela fórmula do AN, no lugar do N nós vamos colocar 10. Aí, essa fórmula precisa do A1, a gente tem, que é o primeiro termo, vale 5. A razão, a gente vai ter que descobrir. Então, vamos pensar, como é que eu descubro a razão? Pega qualquer termo e divide pelo anterior. Então, ó, menos 15 dividido por 5 vai dar menos 3. Então, a razão a gente já tem também. Então, para calcular o A10, é A1 vezes a razão, que é menos 3, elevado a N menos 1. Como o N é o mesmo valor daqui, 10 menos 1. Então, ficou 5 vezes menos 3 elevado a 9, que deu esse resultado aqui, menos 98.415. Letra B, o quinto termo da PG. A PG começa em 1 e o próximo termo é 5 e a gente não tem informação dos outros. Então, nós vamos ter que usar a fórmula do AN de novo, só que para calcular agora o quinto termo, então o A5. Então, o A5 vai ser A1 vezes a razão, vamos descobrir a razão. 5 dividido por 1 dá 5. Razão é 5 elevado a N menos 1, que é 5 menos 1, que dá 4. 5 elevado a 4, 625, vezes 1, 625. Letra C. A razão da PG na qual A1 é igual a 2 e A7 é igual a 8.192. Então, agora, está te pedindo, não é para você calcular o A alguma coisa, é para você achar a razão, o valor de Q. Só que a gente vai usar essa mesma fórmula, porque tem Q nela, então dá para tirar o valor de Q dela. Então, no lugar do AN, nós vamos usar o A7, que é o mais distante que a gente tem, né? Que é 8.192. Então, ó, o A7, a gente sabe que é o A1 vezes a razão elevada a 7 menos 1, que é 6. Então, no lugar do A7, nós vamos colocar o valor dele. Primeiro, gente, eu escrevi essa fórmula do A7, porque o que a gente tem é o A7, né? O A1 a gente usa ele aqui. O A1, que é o primeiro termo, vale 2. A razão é o que a gente quer achar, não temos, então vou deixar o Q. E aqui expoente 6. Então, passei esse 2 dividindo, ficou Q elevado a 6 igual a 4.096. 4.096, se você fatorar ele, né, fazer aquele traço ao lado e ir dividindo pelo menor número possível, divide por 2 de novo, vai dar 2 elevado a 12, que pode ser escrito como 2 elevado a 2 elevado a 6, que para resolver isso aqui seria 2 elevado a 2 vezes 6, 12. Então, esse 6 a gente pode cortar com esse 6 aqui, vai ficar Q igual a 2 elevado a 2, que é 4. Então, a razão nossa é 4. Essas questões, gente, são mais difíceis mesmo. O PET essa semana veio caprichado, assim. Mas se não entender alguma questão, pode até tirar a print aqui do vídeo e mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Eu explico de novo. Letra D. O número de termos de uma PG em que o AN é 1458,
O A1 é 18 e a razão que é 3. Então, o que a gente tem? A gente não sabe quantos termos tem. Nós sabemos o valor de AN, então no lugar de AN, nós vamos colocar esse valor aqui, ó. 1458. O A1 a gente tem, que é 18, a razão é 3, e aqui em cima é N menos 1. Como N é o número de termos, que é o que a gente quer achar, a gente tem que descobrir, né? Passei esse 18 dividindo, o 1458. Esse 3 elevado a N menos 1 eu dividi em 3 elevado a N vezes 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3. Aí esse 3 passa para lá multiplicando. 3 vezes 81, 243, igual a 3 elevado a N. Aí a gente fatorando 243, ó, até coloquei a fatoração dele aqui. Fatorar é isso aqui, gente. É a gente ir dividindo pelo menor valor possível até chegar no 1. O menor que divide 243 é o 3. Aí dá 81, que divide por 3, dá 27, assim por diante. Então, 243 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, que ele repetiu 5 vezes. Então, 3 elevado a N igual a 3 elevado a 5. A gente pode cortar esse 3 aqui da base e fica que o N é igual a 5. Certo? Número 2. Ao observar uma bactéria com auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se subdivide em duas ao fim de 1 hora e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Então, tinha uma bactéria, aí ela se subdivide e vira 2. Passou mais 1 hora, cada uma dessas duas subdivide e vira 2. Então, no começo a gente tinha uma bactéria que vai virar 2, essas 2 vão virar 4, essas 4 vão cada uma dividir em 2, vai virar 8 e assim por diante. Nessas condições, responda as questões a seguir. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactéria após cada subdivisão? O termo geral é o AN, aquela fórmula do AN. Então, como que fica a fórmula do AN para essa situação? Bom, AN é o que a gente quer achar, né? Como que vai ser o termo geral para essas bactérias? O A1 é o primeiro termo. Então, o A1 nosso é 1. A razão é o que está acontecendo entre um número e outro. Não está sempre multiplicando por 2, porque cada bactéria sempre vira 2. Então, a razão aqui é 2. Você poderia ter achado também pegando, por exemplo, 8 dividido por 4, dá 2. 4 dividido por 2, dá 2, né? Sempre pegando um termo dividindo pelo anterior. Então, a razão está aqui e o número de termos N menos 1. Então, a fórmula geral para a reprodução dessas bactérias seria essa aí. Letra B. Quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? Bom, ao final de 8 horas, eu quero achar o 8º termo dessa sequência, né? Então, eu quero achar o A8. O A8 vai ser o A1 vezes 2 elevado a 8 menos 1, que é 2 elevado a 7. Isso dá 1 vezes 128, que é 128. Número 3. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, vai ser um evento de 4 dias e de um dia para o outro é triplicada a quantidade de pessoas. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia. Então, vão 345 pessoas no dia 1. Se a gente fizer 345 vezes 3, porque a cada dia vai triplicar, a gente vê que no próximo dia já vai ter 1.035 pessoas, né? E assim por diante. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia, que é o dia 4, Então, a gente tem que usar a fórmula do AN para calcular o A4. O A4 vai ser o A1, que é 345, vezes a razão, que é o que está acontecendo de uma coisa para outra. Está triplicando, então a razão é 3, elevado a N menos 1. N era 4, então 4 menos 1, 3. Isso aqui é a letra C, tá bom, gente? Só está trocada a ordem. Tá, 3 elevado a 3 vezes 345, que dá a mesma coisa. Bom, aí então, as questões que usavam somente essa fórmula foram essas. Agora eu vou apresentar uma nova fórmula pra gente. Agora sim, já que lembramos de como usar a fórmula do termo geral da PG, vamos resolver problemas que envolvam a soma dos termos de uma progressão geométrica.
Então, agora nós vamos conhecer uma outra fórmula que a gente usa para somar termos de uma progressão geométrica. Olha, gente, aqui está explicando que essa fórmula, na verdade, são duas. Uma, se a progressão for finita, tiver fim, se a gente quiser somar um número determinado, né, tipo 5 termos, soma de 10 termos, um número que acaba, ou se a progressão for infinita. Aqui está a explicação detalhada dessas fórmulas, né, que chama demonstração. Eu não vou perder tempo explicando isso aqui, porque eu acho que não é útil para vocês. O que é útil é vocês saberem quando usar cada fórmula. Então, coloquei aqui um resumindo. Se a gente tem uma PG finita, pode ser até que a progressão ela não tenha fim, ela seja infinita. Mas se a gente quer somar uma quantidade que termina de termos, eu quero somar 1000 termos e pronto. Eu quero somar 4 termos, eu quero somar 8 termos. Eu vou usar essa fórmula aqui. Ok? Aí, por exemplo, se eu quiser somar 4 termos, eu vou colocar S4. Agora, se você quiser somar, você tem uma PG infinita, ela não tem fim, ela tem aqueles 3 pontinhos e não acaba. E além disso, você quer somar todos os termos dela, ela é infinita e você quer a soma de todos. Aí você vai usar essa outra fórmula aqui. Ok? Como é soma dos infinitos termos, não é Sn, não é tipo S5, S6, é só S, é soma. Soma da PG inteira. Aqui tem um exemplo de como calcula, né? Tem alguns exemplos aí de como calcula essa soma, mas eu vou direto para os exercícios para mostrar para vocês como usa essa fórmula. Número 4, determine a soma dos 6 primeiros termos dessa PG aqui. Vamos pensar, eu quero somar infinitos termos e eu quero somar um tanto que termina. Eu quero somar um tanto que termina, eu quero somar 6 termos. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, que é um pouquinho maior. Então, eu quero a soma de 6 termos. Então, vou pôr S6 é igual, o A1 vale 2, que é o primeiro termo, 1 menos Q é a razão, então vamos ver. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, menos 2 é a nossa razão. Elevado a N, N é o mesmo número que a gente colocou aqui, então é 6. Dividido por 1 menos a razão, então 1 menos 2. Coloquei esses parênteses aqui para separar esse menos 2, tá bom, gente? Para não ficar menos um do lado do outro. Resolvendo isso aqui dá 126. Letra B. A soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui, ó, que começa com 640, 320 e assim vai. Vamos pensar, eu quero somar uma quantidade que termina, né, um tanto definido de termos, ou eu quero a soma dos infinitos termos? Quero uma quantidade que termina, eu quero somar 8 termos só. Então, vou usar essa fórmula aqui. Vai ser, soma dos 8 é igual a 1 é 640, que multiplica 1 menos a razão. Vamos lá, do 640 virou 320. Então, está dividindo por 2, né? Você poderia fazer também. 320 dividido por 640 dá meio. Essa é a nossa razão, está dividindo por 2, a razão é meio. Elevado a n, que é 8, dividido por 1 menos a razão, 1 menos meio. Isso aqui dá 1275. Letra C, a soma dos infinitos termos da PG infinita que está escrita aqui. Então, eu quero somar um tanto de termos definido ou infinitos termos? Infinitos termos. Então, vou usar aquela outra fórmula que é um pouquinho menor. É só colocar o A1, no nosso caso aqui é 20, dividido por 1 menos a razão. Então, vamos lá. Do 20 para o 10, o que aconteceu? Dividiu por 2. Ou você poderia fazer 10 dividido por 20, dá 1 sobre 2. Então, nossa razão é meio. Resultado dessa soma aqui deu 40. Letra D. A soma dos termos dessa PG, que vai do 1 até o 512. Como essa PG tem fim, eu não quero somar infinitos termos, eu quero somar só os termos dessa PG que acaba. Tem aí o primeiro e o último termo, que ela fecha aqui, né? Só que eu não sei qual é o N, eu não sei quantos termos ela tem, então vou ter que descobrir. Primeiro, eu sei que eu vou usar essa fórmula aqui, porque ela tem fim, não vou usar essa aqui. Agora eu tenho que descobrir qual que é o N. Para isso, eu uso aquela fórmula do AN. AN vai ser meu último termo aqui, ó, que é o 512. Isso vai ser igual ao primeiro termo, que é o A1, que vale 1, vezes a razão. Do 1 para o 2, multiplicou por 2. Então, nossa razão é 2, elevado a n menos 1. Aí, fiz as contas aqui e cheguei à conclusão de que meu n é 10.
Agora que eu sei o N, eu posso fazer a soma dos N termos. Se o N é 10, eu vou fazer a soma dos 10. Então, A1 é o primeiro termo, vale 1, que multiplica 1 menos a razão é 2, elevado a N, que é 10. Dividido por 1 menos a razão, 1 menos 2. Essa soma aqui dá 1023. Questão 5. Qual é a quantidade de elementos da PG finita, né, que está escrita aqui, sabendo que a soma dos termos é 1023? Deu para notar que essa PG, a soma da 1023 é exatamente essa aqui da letra D que a gente acabou de fazer, né? Porque a gente sabe que ela tem 10 termos, mas vamos fazer parte a parte. Primeiro, falou que ela é finita, ela tem fim, então nós vamos usar aquela outra fórmula maior, né? Eu quero saber quantos termos ela tem, então eu quero saber o N. A soma, o SN, a gente sabe, a soma é 1023. Então, no lugar da soma 1023, o A1 é o primeiro termo, dá 1. 1 menos a razão. A razão aqui é o que está multiplicando. 2 dividido por 1 dá 2. Então, a razão dela é 2. O N é o que a gente quer achar. E aqui, 1 menos a razão, 1 menos 2. Desenvolvendo essa conta, eu achei que o N é... Opa, deixa eu voltar. Que o N é 10. Tá bom, gente? Quando chegou nessa parte aqui, ó, até aqui é só equação desenvolvendo normal. Quando chega nessa parte aqui, a gente tem que fatorar o 1024. Pegar o 1024 e dividindo igual eu fiz lá com 243, aí vocês vão ver que isso aqui dá 2 elevado a 10. Então, a gente pode cortar esses dois de baixo aqui e fica N igual a 10. Questão 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro que ela receberia no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Também, né, R$1 para o primeiro dia, outro dia ele ganhar o dobro. Ele ganhar R$2, no outro ele ganhar o dobro. R$4, parece pouco, mas são 12 dias de trabalho. A gente tem que saber quanto que ela teria recebido por esses 12 dias. O que ela teria recebido seria a soma desses 12 dias, não é? Então, é a soma de 12. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o que ela vai receber em cada dia. Primeiro dia, R$1. Segundo dia, 2. No próximo, 4. No próximo, 8. E assim vai, né? Sempre duplicando. Como são só 12 dias, soma de 12 é um tanto determinado de termos. Então, a gente vai usar aquela fórmula maior. Né? Se fosse infinitos termos, era aquela outra fórmula menorzinha. O A1 é 1. Né? Eu quero calcular a soma dos 12. Aí fica 1 menos a razão. Está sempre duplicando o valor que ela recebe em cada dia. Então, a razão é 2. N é o número de termos. É 12 dividido por 1 menos a razão, então 1 menos 2. Essa conta aqui dá R$4.095. Então, se ela tivesse trabalhado esses 12 dias, ela ia ganhar tudo isso aqui, mas a proposta não pareceu muito boa, então ela recusou. Deixa eu ver se era de marcar. Não, essa era aberta. 7. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Então, no primeiro dia foram vendidas 42 entradas. Depois duplicou, não é isso? Sempre o dobro. Então, no outro dia foi 84, no outro dia, né, 168 e assim vai. Foram 10 dias de vendas, né, porque foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. Então, eu quero saber a soma dessas vendas, a soma desses 10 dias. Como é a soma de uma quantidade determinada, definida, a gente vai usar essa fórmula aqui. E eu quero soma desses 10 dias. O A1 é o quanto foi vendido no primeiro dia, que é 42. 1 menos a razão. A razão a gente sabe que é 2, que está sempre duplicando. Elevado a 10, que divide 1 menos 2, né? 1 menos a razão. Tá, essa conta aqui dá 42.966. Letra B. Essa foi a quantidade de entradas vendidas. A número 8, gente,
diz o seguinte: considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede metade, né, meio do raio do círculo anterior, responda as questões que seguem. Qual é a soma dos perímetros das circunferências desse círculo? Raio é a distância aqui do meio até a beirada. Esse aqui tem um raio de 16. Esse outro círculo vai ter metade disso, né? Tá sempre de metade em metade. Então, o raio desse aqui vai ser 8. O raio desse aqui, 4. Desse aqui, 2. E desse aqui, 1. O perímetro é a soma... se você pegasse esse círculo, abrisse, esticasse ele e medisse esse tamanho, esse seria o perímetro, né? Quanto que gastaria de barbante, por exemplo, para contornar cada um desses círculos. A fórmula do perímetro é a mesma de comprimento da circunferência, que é 2π raio. Então, por exemplo, nós vamos ter que calcular o perímetro da primeira e da segunda para a gente saber como que essa PG está funcionando, qual que é a razão, né? E a da letra A e da letra B não vai ser a mesma coisa, olha. Perímetro da primeira, 2π vezes o raio dela é 16, então 32π. Perímetro da segunda, 2π vezes o raio dela é 8, então de 32π já passou para 16π. Beleza, então esse aqui é o nosso A1, primeiro termo, e esse aqui é o A2. O que aconteceu do 32π para o 16π? Dividiu por 2, então a razão é meio, certo? Como eu quero, são 1, 2, 3, 4, 5 circunferências, eu quero somar esses perímetros, e são só 5 circunferências, não são infinitas, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, vai ficar soma das 5, só que a das 5 não é dos raios, hein, gente? Cuidado, é dos perímetros. O A1 é o primeiro perímetro, 32π, vezes 1 menos a razão é meio, elevado a n, que é 5, dividido por 1 menos meio. Isso aqui, gente, dá 62π. Como eu sei que π é um símbolo difícil de colocar lá no Google Forms, vocês podem escrever assim para mim, ó, 62π mesmo com letras. Ou vocês podem colocar o resultado aproximado disso, que π é 3,14. Então, seria 62 vezes 3,14, que dá mais ou menos 195. Na letra B, a gente quer a soma das áreas. Então, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, ó, calcular a área da primeira circunferência, a área da segunda, e depois ver qual que é a razão dessa PG e fazer a conta da soma. A área de um círculo é calculada por aquela fórmula, π raio ao quadrado. Então, a área do círculo da primeira circunferência, o raio dela é 16, então π vezes 16 ao quadrado, que é 256π. A área da segunda, o raio dela é 8, então π vezes 8 ao quadrado, que é 64π. Como a gente quer a soma dessas 5, né? 5 da área dessas 5 circunferências, a gente faz aquela fórmula maior, né? Porque não são infinitas circunferências. O A1 vai ser essa primeira área. A razão, o que aconteceu do 256π para o 64π? Você poderia pegar também 64π dividido por 256π. Cortaria o π de cima com o de baixo e simplificando dá 1/4. Dividiu por 4. Nossa razão é 1/4. O n aqui em cima é 5, porque são 5 circunferências, né? Resolvendo essa conta aqui dá 341π, que vocês podem escrever assim lá no Google Forms, ou o resultado aproximado, que é 341 vezes 3,14, que dá mais ou menos 1070. Questão 9 do CIMAV. Na soma dos termos da PG, 2 vezes 3, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, 2 vezes 3 elevado ao cubo, e assim vai, obtém-se 2.186. Qual é o valor de n? Então, olha só, n vai ser o número de termos dessa PG. O que está acontecendo de um número para o outro? Está multiplicando por 3, ó, aqui era 2. Aqui é 2 vezes 3, então minha razão é 3. Como a gente sabe que essa soma, essa PG tem fim, né? Porque está mostrando aí o primeiro termo é 2 e o último é 2 vezes 3 elevado a n, então ela não é infinita. A gente vai usar essa fórmula maior aqui. Então, vai ser soma de Sn, né? Que a gente não sabe quantos termos tem, é o que a gente quer descobrir. A gente sabe que essa soma é 2.186. O A1 é 2. 1 menos a razão é 3, né? Que é o que foi multiplicado de um termo para o outro. Dividido por 1 menos a razão, 1 menos 3. 1 menos 3 aqui dá 2.
Passa multiplicando, fica 4.372. Dá menos 2, né? Desculpa. Aí fica 4.372 negativo. Esse 2 passei dividindo. Esse 1 passei para lá como menos 1. Ficou menos 2.187. Multiplica por menos 1 dá 3 elevado a n igual a 2.187. Se você fatorar ele, vai dar 3 elevado a 7. Corta o 3, fica que n é 7, letra C. Gente, coloquei para vocês enviarem lá nas respostas no Google Forms. Se tiver alguma que não dá para inserir alguma coisa, por exemplo, você tem que colocar a fórmula do AN, pode escrever na frente mesmo, AN igual, que eu vou saber o que vocês estão tentando falar, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim também.